Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tá na Pauta, o podcast da Guarida. O Tá na Pauta tá aí para facilitar a vida dos condomínios, falando com síndicos, conselheiros, moradores, de forma descomplicada e sobre temas diversos que afetam aí o dia a dia da vida dos condomínios. E hoje o assunto é sério, a gente vai falar sobre LGPD nos condomínios. E quando a gente fala de LGPD, né, por onde que a gente começa? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está presente aí na maioria das organizações, é uma lei efetivamente, mas ela também faz parte do dia a dia dos condomínios. E como que isso se aplica nesse dia a dia? Essa é a realidade. Muitas vezes a gente tem dúvidas sobre como conduzir os dados que estão sob posse dos condomínios. Então, para a gente falar sobre esse assunto, né, trazer ele na prática, como ele funciona no dia a dia, nós temos aqui duas pessoas hoje, mega especiais, que dominam muito o tema, em âmbitos diferentes, um âmbito jurídico, um âmbito de tecnologia, e começando para nos ajudar a entender esse assunto de uma forma simples, mas também aplicada à vida condominial. Nós temos a doutora Mara Nóbrega, que é advogada, especializada em direito imobiliário. Ela é uma grande referência quando o tema é aproximar a informação, o direito da vida real dos condomínios. Então, doutora Mara, seja muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É muito bom ter essa oportunidade de tratar desse tema, conversar sobre condomínio, que é uma das minhas paixões, um tema que não se esgota, com tantas coisas, tantos acontecimentos. Então é maravilhoso aqui junto do Failace, né? Acho que vai ser um bate-papo aí muito legal. Que show, a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Complementando esse time, né, nós temos aqui o Fernando Failace, que é o diretor de tecnologia da informação e de marketing do Grupo Guarida. O Failace, ele tem mais de 30 anos de carreira em TI, né, Failace? Então, uma carreira bem extensa. Já passou por empresas como o Grupo RBS, Tintas Renner, ECS, Dana. Tem experiências aí internacionais do Chile, no Uruguai. Então, muito bom te receber aqui. É um prazer te receber no Tá na Pauta, Failace. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um papo muito legal, porque é um assunto muito quente, né? Um assunto super importante e a gente pode desmistificar, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Acho que esse é um bate-papo bem interessante para a gente conversar sobre esse assunto. Muito bom. Fico feliz de ter essas duas feras aqui comigo, né? É um tema que chama atenção por ser algo que já recorre há um certo tempo aí no mundo das empresas, mas a gente se esquece que condomínio também é algo que lida com muitos dados, seja de fornecedores, enfim, até mesmo dos próprios moradores, então a gente tem que ter todo um cuidado para lidar com isso. Então, para a gente começar, vamos numa perguntinha leve, para a gente ter aí uma noção do conhecimento de você sobre as situações que ocorrem nos condomínios, né? Qual situação mais curiosa vocês já presenciaram que envolve LGPD em condomínio? E aí pode ser a doutora Mara para dar início aí a essa história. São muitas as histórias, mas eu acho assim, que é importante a gente entender que esse cuidado com dados, ele é antigo, ele vem muito antes da LGPD, né? E é cuidar da privacidade e da individualidade de cada um. E com essa questão hoje das filmagens em nome da segurança dos condomínios, a gente teve alguns casos que eu posso contar aqui. Um deles é um funcionário do condomínio que cuidava ali da entrada e saída, o porteiro, onde ele observava tudo que acontecia no condomínio, porque ele é que tinha acesso às imagens, fazia ali a gestão. E dentro desse condomínio, uma pessoa, né, estava traindo o seu cônjuge. E ele ficou muito indignado com essa situação e resolveu contar para o traído. E deu todas essas imagens que comprovavam a traição para o condômino traído. Imagina isso, a repercussão que tem para o condomínio. E isso acontece porque não tem, muitas vezes, um treinamento para esse funcionário. Tem uma outra situação que é triste, né, porque uma pessoa foi presa por ter sido identificado erradamente usando imagens também que eram armazenadas num sistema do condomínio para fazer identificação de entrada e saída do prédio. Então, também por uma falha de um funcionário, essa pessoa acabou sofrendo né, uma privação na sua vida e teve lá todo que comprovar que ele não era quem diziam que ele era.
um fato que ocorreu dentro do condomínio, assim. Então, essa é uma situação que ainda está rolando, a gente não sabe o que vai dar, mas o condomínio está sendo processado para indenizar essa pessoa pelos danos materiais que ele teve, contratação de advogado, toda aquela... E mais danos morais. Nossa. E tem muito mais, tá? Outros casos aí. Tem um caso de uma senhorinha que acompanhava em tempo real o aplicativo do condomínio e via tudo que acontecia. Ela passava ali olhando o aplicativo, estava no celular, todo mundo podia olhar, entrava e saía. E aí ela deduziu que uma moradora exercia a profissão de acompanhante e que trazia esses acompanhantes para o apartamento. E aí ela fez todo um levante no condomínio para tirar essa pessoa do condomínio e aí, inclusive, publicando em grupos do WhatsApp sobre isso. Sendo que não era nada disso. Essa pessoa só era uma pessoa que tinha namorados, gostava de namorar bastante. Então, ela trocava ali de namorado. Era isso. Não tinha nada a ver com exercendo a profissão aí mais antiga. E deu toda uma confusão também. Enfim. Nossa. Paro por aqui, senão a gente vai ter... Mas durante essa conversa eu vou querer várias histórias, hein? Fiquei curioso. E Failace? Alguma questão? Não, eu também, curiosa? assim, a curiosidade sempre se recai, né, nos aspectos da vida pessoal, né? E esse é um ponto, assim, acho que corroborando com o que a doutora Mara falou, tem casos, por exemplo, de empresas que prestam serviço de portaria virtual, mais de um relato, na verdade vários relatos, de gente, né, condôminos solicitando de forma muito forte, apaguem essas imagens. Opa, por quê? Porque tal, né, provavelmente acontecendo um caso de traição, né, entrando dentro do condomínio acompanhado de quem não deveria estar acompanhado, esse tipo de situação. Então, são vários relatos, assim, solicitando urgente, apaga essas imagens, mas não tem como apagar, eventualmente, porque a imagem também não é propriedade da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela está com a sua vida privada, de certa forma, devassada. Então, fica no meio do caminho aí entre quem está certo e quem está errado, né? Sim. Errado, certamente, é o caso da traição, mas, ao mesmo tempo, a captura das imagens. Então, Por isso a importância do treinamento, como a senhora falou, e a pessoa que está sob responsabilidade daquelas imagens saber como ela deve tratar aquilo, né? Por exemplo, juridicamente falando, acredito que ela não tem esse poder de apagar as imagens, mas também não de divulgar ou de compartilhar, Isso. que é o erro. Exatamente. É que assim, quando a gente fala em proteção de dados, a gente sempre tem que pensar que todo aquele dado que eu coleto, e é importante aqui para botar todo mundo na mesma página, né? O que é dados, né? Então, é o nome, é o CPF e é a imagem, que é o dado mais sensível aí, né? Que é a tua imagem, a tua identificação pela tua identificação aí biométrica, né? E aí, o que acontece? Quando o condomínio, ele resolve coletar esses dados, e isso, quando a gente fala resolve, chama atenção, não é uma resolução do síndico, isso é da coletividade. Você tem que ter assembleias definindo sobre isso. E aí, quando eu tenho um condomínio onde ele tem uma assembleia e ele definiu que agora nós vamos ter câmeras que coletam as imagens das áreas comuns, eu, como condômino, eu tenho conhecimento disso, e daí eu também tenho que ter esse cuidado, né? Não vou trair no condomínio, vamos fazer fora. Né? E aqui só um exemplo. Né, que não é só traição, tem N outras coisas. E o condomínio tem que ter muito claro essa coleta dessas imagens, aonde ele guarda, como que ele guarda, por quê, por quanto tempo, quem tem acesso a isso, e treinar, né, as pessoas que têm acesso a isso de como fazer o uso dessas imagens. E isso é o grande... acho que o quê da questão, assim, que os condomínios muitas vezes não estão preparados. E aí, como trouxe o Failace, essas imagens muitas vezes não são nem do condomínio. Elas ficam com um terceiro, que são as empresas que prestam esse serviço. Ah, mas o condomínio é responsável? O condomínio é responsável. O controlador desse dado é o condomínio. Essas empresas são os operadores. Tem responsabilidade aí? Tem, cada um com a sua, tem uma responsabilidade subsidiária. Mas o condomínio não pode achar que ele não tem nada a ver com isso. Mas se o condomínio ele é o controlador disso, o que isso significa na prática, levando em conta que quem gera é outra empresa? Aí nós temos a figura do controlador e do operador. O controlador é o que toma esses dados, é o que decide que dado que ele vai
controlar, que ele vai, quando a gente fala tratar, né, que a gente vai ter esse dado, essa informação comigo. Então, o condomínio tem dados que ele precisa ter. Eu preciso saber o nome, o CPF, quem é o proprietário da unidade, quem são os moradores dessa unidade. Esses dados são essenciais. Quando eu falo do dado imagem, eu preciso também desse dado por uma questão de segurança. E eu tenho que saber que eu sou o controlador desse dado. Essa é a palavra, o nome que se dá. Uhum. A administradora, a empresa de portaria que vai usar esse dado, o escritório de advocacia que faz a cobrança, ele usa esses dados. Ele é o operador dos dados. Porque ele está fazendo todo aquele uso de dados em benefício do condomínio, que é, então, o controlador. Então, essa é a diferença. As palavras, às vezes, controlador, né? Mas é isso. Então, a gente tem que pensar que o condomínio, ele é controlador. Mas ele nem usa os dados, está lá na administradora, está lá com a empresa de portaria. Sim, mas se a gente falar e enquadrar dentro do que a legislação fala. Até porque é o condomínio que define se vai ou não fazer uso daquele dado. Porque ele pode dizer, não, no meu condomínio eu não quero saber CPF, não é o caso aqui, um exemplo que não se aplicaria, porque o CPF é o documento. Mas digamos assim, não quero saber o telefone. Ele pode decidir que não. Então, ele controla, ele sabe o dado. Uhum. Aquele dado que é necessário por uma questão legal e aquele que posso abrir mão. Eu posso não saber. Perfeito. E Failace, considerando todo esse contexto, né, no ponto de vista aí tecnológico, né, efetivamente, quais realmente são os dados que são tratados no dia a dia condominial? Sim, existem diversos tipos de dados, principalmente cadastros, né? Cadastro dos moradores, dos proprietários, das pessoas que eventualmente se relacionam com o condomínio, como funcionários, prestadores de serviço também. E a gente tem até que separar um pouquinho o que é um condomínio residencial num condomínio empresarial, né? Que tu pode ter diferentes necessidades de dados também. Né? Mas, em tese, na prática, o que acontece é assim, principalmente cadastros. E toda a questão da imagem. Quando o condomínio tiver algum tipo de captura de imagem, câmeras, por exemplo, uma portaria, seja do morador, ou seja até de um visitante, ou eventualmente, se for um condomínio empresarial, alguém que vai não só visitar, mas vai fazer algum tipo de trabalho, né? Uma consulta médica, por exemplo. Esses dados são dados que são guardados. E este controlador, que é o condomínio, ele tem a responsabilidade sobre esses dados. Uhum. Né? E todo mundo que é operador, idem, também tem a responsabilidade sobre esses dados. Então, a gente pode, desde o cadastro mais básico, nome, endereço, telefone, até, eventualmente, dados muito mais complexos, como, por exemplo, o valor condominial. Esse é um dado também, né? A pessoa está pagando a taxa condominial. Esse é um dado bem... Eu diria que tem uma sensibilidade, não é um dado sensível dentro da regra, né, da legislação, mas é um dado que tem uma sensibilidade bastante grande, porque, poxa, eventualmente você vai saber o tamanho, né, do bolso de um condômino, o tamanho do potencial econômico, também baseado no que ele está pagando ou não, né, daquele condomínio, o que ele consegue suportar naquele condomínio ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma taxa condominial lá de, sei lá, R$500, é diferente, eventualmente, de uma pessoa que tem uma taxa condominial de R$2.000. Sim. Né? Então, esse tipo de dado que tem que ser muito criterioso. A gente tem que ter um cuidado muito grande e entender o potencial e os riscos associados a esse potencial. E deixar claro também que essas questões de diferenças até de valores, né, vai muito também da estrutura do próprio condomínio, né? Tem condomínios que têm os apartamentos padrão no seu tamanho ali exato e outros que não, que vão divergir, é isso que vai gerar esse custo, mas ainda assim é um dado que é tratado. E eventualmente um condomínio, por exemplo, empresarial, onde tu tem uma sala de 40 metros, no mesmo prédio pode ter uma laje inteira de 600 metros. Exatamente. De uma empresa. Então, assim, existe uma diferença muito grande, eventualmente, dentro do próprio condomínio. E assim, são dados, às vezes, de fornecedor, né? Condomínios tratam muito com fornecedores, sim, dados de funcionários, a gente tem condomínios que possuem funcionários de zeladoria, a parte ali de concierge, enfim, o que for necessário, mas tudo são dados. Essa é a realidade, né? E como isso é tratado? Aí volto a dizer, o ponto que a senhora trouxe do treinamento é muito importante. E a Guarida, ela atua muito nisso também durante aí as suas jornadas de gestão, né? Acho que
trazendo aí a questão da administradora, né? Os condomínios precisam ter esse apoio, porque vai muito além, assim, o que é tratar dados, né? Mas quando tu tá falando de funcionários, nós temos dados sensíveis, muitas vezes, desses funcionários, que são de questões da saúde, né? De religiões, né? A questão tudo isso é considerado pela lei um dado sensível. E muitas vezes, dependendo de como esse dado ele chega lá naquele condomínio e ele é divulgado, isso pode gerar um problema que nem passa na cabeça do síndico ou do condômino, né? Até uma questão trabalhista. Sim. É verdade. E acho, mas porque quando a gente fala em dado, fica difícil às vezes para as pessoas entenderem por que o condomínio, né, tem que se preocupar com isso. E está nos mínimos detalhes. O dado do CPF, por exemplo, dos condôminos, é um dado que eu não tenho como abrir mão. Eu preciso disso para gerar boletos, né, para ter o cadastro. Mas se isso ficar disponível, o que pode ser feito com o meu CPF? Pode abrir uma empresa no meu nome? Uma empresa que depois eu descubro que tem... da onde que veio esse dado? Como é que eu descubro que foi o condomínio? Não sei. Pode gerar uma grande confusão. A gente vai linkando os pontos, né, para chegar nisso. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Não é para assustar ninguém, mas é importante a gente ter essa consciência. Né? E é aquilo, se trata de muitos dados, mas também tem a questão de segurança versus transparência, meio que um dilema, né? Quais boas práticas a senhora considera que os síndicos devem tomar para garantir que não se tenha esse tipo de problema de vazamento de dados, de externar informações que não se devem, até mesmo comentários entre colaboradores, porque isso também pode gerar um grande problema. Quais dicas? É que, como falou o Failassi, assim, a gente tem que separar muito o condomínio comercial, né? Esse que é um condomínio que tem um trânsito muito maior de pessoas diferentes de que só condômino e visitantes, e do condomínio residencial, né? Mas falando aí para o público, né? Do dia a dia, um condomínio pequeno, com poucas unidades, que talvez o síndico não queira se preocupar muito, mas que tem aí uma portaria, que tem dados armazenados para a gente saber qual é o carro do fulano, qual é o CPF do fulano, quem é que mora lá com ele, até dados de menores de idade, que também é sensível, que tem que ter cuidado. O que o síndico primeiro precisa saber? Primeiro ele precisa quais os dados que eu estou coletando, por que eu estou coletando esses dados, são todos necessários, tá? Onde esses dados estão armazenados e quem tem acesso a esses dados. Então, você começa por essas respostas, para depois, então, você conseguir criar e planejar meios de ter esse controle disso tudo. Então, você tem que ter um mapeamento desses dados. Esse é o início, por menor que um condomínio possa ser. E quando o condomínio ainda é comercial, aí o cuidado é maior. Porque ali passam muitas pessoas durante o dia e tu vai pegando qual é o seu nome, seu CPF e a fotografia. E aquilo vai acumulando. Mas a gente deixa lá porque quando a Mara volta naquele prédio, tá lá o dado dela. Mas eu já tenho visto, experiência que eu tenho vivido, que, tipo, eu fui numa consulta médica, entrei, fiz tudo isso. Quando eu voltei daqui um ano, já não estava mais o meu dado. Importante isso. Por quê? Porque por que eu vou armazenar tantos dados por tanto tempo e correr riscos? Então, talvez ter políticas claras sobre isso também. Tempo que eu guardo, por que eu guardo. Então, acho que o início é esse. E além da política, a comunicação de como isso vai funcionar, né? Porque muitas vezes a política, se ela não é externada, se ela não é treinada entre as pessoas, ela não vai ter efetividade alguma. A política de dados num condomínio, o ideal é que ela faça parte da convenção ou do regimento interno. A gente tem trabalhado em grandes condomínios, é parte da convenção. E uma dúvida. Ok, faz parte da convenção, foi definido em assembleia, a gente tem lá um condomínio com, 300 moradores, e só 150 participaram da Assembleia. Eles não têm essa informação completa. Tu tem o quórum para aprovar a convenção, que tu vai seguir, aqueles 2/3. Quem não está presente ou não participa, ele tem que se submeter à legislação. Isso é que nem a legislação. Eu não conheço a LGPD, então eu não estou incluída. Porque eu não conheço, eu não conhecia, eu nem sabia que ela existia, eu não posso ser penalizada. Não existe isso, né? O desconhecimento da legislação não te isenta de ser responsabilizado. Mesma coisa quando se trata da lei interna do condomínio.
Por isso que todo mundo, quando chega num condomínio, vai morar num condomínio, ou seja, porque tu alugou, porque tu comprou, tu tem a primeira coisa é pedir, cadê a cópia da convenção? Cadê o regimento interno? Quero entender as regras desse lugar onde eu estou vindo morar. Eu tenho que conhecer. E é importante dizer que esse é um documento que todo morador Deve deve ter, claro. e pode ter acesso. Sim, com certeza. Por quê? Porque foi definido em nome do condomínio. Eu vou te dizer mais. Eu recomendo que não espere o morador vir. O síndico sabe quem está chegando naquele condomínio. Cabe ao síndico entregar uma cópia. Acho que isso facilitaria um monte. Ótimo. E, além de tudo, também é importante não só ter o conhecimento, né, das regras e das convenções, mas também de como é que é gerido esses dados dentro do condomínio. Por exemplo, por uma administradora. Como é que esse dado está gerido dentro da administradora daquele condomínio? Porque isso significa que tem um grau de segurança maior ou menor conforme a qualidade da entrega do trabalho, por exemplo, de uma administradora, por exemplo, de uma empresa de portaria virtual. Porque esse acesso a esses dados é que pode deixar algum tipo de risco para as pessoas. Então, é muito importante ter, primeiro, prestadores de serviço para o condomínio, administradora, portaria virtual, de empresas sérias e idôneas. Porque quem garante, né? Por exemplo, pegar um dado de uma portaria, vamos pegar num prédio comercial, pegou lá nome, CPF, eventualmente imagem. O que pode fazer com essa... Pode abrir uma conta num banco digital, por exemplo. E tu, de repente, descobre que tu está devendo... Só depois, quando chega a conta. Só depois que e já ouvi chega a histórias conta. desse tipo. Então, Sim. este tipo de risco é muito importante tu saber que está gerido por empresas que são idôneas, que são sérias e que têm um conceito, né, de mercado robusto. Isso é E bem uma importante. política de proteção de dados Isso, bem estabelecida, isso com certeza. E levando nesse ponto, Falassi, ainda falando da questão tecnológica, tem alguma questão que normalmente os condomínios ignoram? Acho que assim, primeiro, os condomínios vão lembrar o que é um condomínio, né? Uma junção de uma comunidade. Então, a grande maioria das pessoas ainda não está totalmente preparada e ciente dos riscos, né, cibernéticos que eventualmente tem com o uso de forma não organizada desses dados. Então, sem dúvida que acho que existe ainda pouco conhecimento sobre o assunto para a grande população, né? Então, é super importante que o condomínio tenha uma robustez na prestação de serviço para ele, de quem pode apoiar com essa robustez, com conhecimento, com causas, né, com histórico, com ciência de fato. Ainda existe pessoas que entendem, e já escutei isso mais de uma vez, assim, o condomínio não tem obrigação nenhuma, ele não é uma empresa, ele não é uma pessoa jurídica, ele não se enquadra nisso. Tu ainda escuta isso. Sim. Parece, né? Porque tu vê, a lei aí chegou em 2018, aí ela entrou em vigor 2 anos depois, e tinha toda essa confusão. Em 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela traz uma resolução onde fica claro que sim, o condomínio se enquadra nessa legislação. Ela tem o condomínio como um diferente. Ele é um agente de menor porte, então ele é tratado, até tem algumas exceções, algumas coisas que não se aplicam, né? Por exemplo, ele não precisa ter um encarregado, né, de PO, que nem as outras empresas. Mas ele sim está enquadrado. E quando a gente fala isso, muitas vezes a gente tem que mostrar a resolução. Porque ainda tem que provar. Porque ainda tem essa resistência, né? Porque sempre a gente escuta muito isso e a gente sabe que é assim mesmo. Mais um custo para o condomínio. Mais uma coisa para... Mas, enfim, né? E é uma questão que nem tu trouxe, né, Falassi? É assim, de conscientização da gente também fazer a nossa parte enquanto cidadão de proteger os dados, de que isso não se torne um problema, né? Porque esses dados circulando e daqui a pouco é contigo, mas pode ser comigo, com alguém da minha família que teve esse dado. Então, é muito importante ter essa consciência, né, de por que isso. É uma coisa que dá para fazer sem ter um custo elevado. Tá? Proteção com as empresas, pensar muito no contrato que tu está fazendo com essas empresas de portaria. Tá? As cláusulas de contrato sobre essa questão do que ela tem de obrigação em relação a cuidar desses dados.
Porque depois, quando tem um problema, tu também tenha como ir, né, buscar os ressarcimentos de danos contra essa empresa. Ter esse respaldo jurídico. Né? Exato. E hoje os contratos, muitas vezes, eles são negligenciados pelos síndicos. Eles acham que não precisa ter uma análise mais robusta, uma análise jurídica dos termos daquele contrato. Ele lê, entendeu, só que aí, às vezes, falta coisas. E o contraste ele vem na questão da qualificação da empresa versus custo. Muitas vezes é porque é mais em conta, mas não significa que vai prestar o serviço da mesma qualidade, ter a mesma índole que a gente espera no cuidado com esses dados. E exatamente o que a doutora Mara comenta, né? Essa necessidade de conhecimento, e aí a gente consegue apoiar de forma muito, muito forte isso, porque caro, né? O custo elevado para o condomínio é ter um problema. Né? O custo muito básico é se preparar, né, para que a coisa ande de uma forma organizada e robusta. Caro é depois. Exato. Depois, assim, aí sim é muito... Esse custo é muito maior. Tem que fazer a escolha, né? Tem que fazer ou tu quer a escolha, agora, exatamente. sem problema, ou tu quer pagar caro, mas com problema. É mais ou menos isso. Isso. E né? É uma escolha que parece lógica, né? Exato. E não tem, assim, receita. Uma empresa que vai ter que ter toda uma tecnologia para controlar esses dados, ela vai te cobrar mais caro que a outra. Porque ela tem um custo maior. Claro. Quanto maior o custo, provavelmente maior a qualidade. É. Similaridade não não garante é a uma mesma regra, né? qualidade. Não é junto, uma né? regra, claro, a gente sabe, nem sempre o mais caro vai ser, mas a gente tem que olhar para isso, assim. Tem que ter esse equilíbrio, né? Doutora Mara, e se o condomínio não se adequa a isso? Tem chances ali de sanções reais dentro da lei? Se tu tiveres um problema e houver uma denúncia, né, o que vai acontecer? Vai ter uma fiscalização e está dito lá que tu pode ter multas, nesse caso, e aí falando especificamente no condomínio, um agente de menor porte, 2% da sua receita. Também pode haver a questão individual, que é o que a gente mais vê hoje. Essas pessoas, desses exemplos que eu dei, o que elas fizeram? Ingressaram com ações contra o condomínio, buscando indenizações. Indenizações por dano material, por dano moral. E fica difícil do condomínio se defender quando realmente ele não tem como demonstrar que ele tinha um controle desses dados, que ele tinha uma política desenhada, que os funcionários eram treinados. Aqui o treinamento é pegar por escrito, é ter como demonstrar que esse treinamento foi dado. Então, tem uma série de coisas que vão te ajudar na defesa depois. E aí vai dizer se tu vai ou não ter a penalidade. E isso passa por responsabilidade da administradora, garantir que o condomínio aplique esses treinamentos, tem esse controle. É que isso é muito mais do síndico, né? Porque o representante legal do condomínio é o síndico. Então, o síndico ele tem uma auxiliar de administração, que são as imobiliárias, e que elas são, sim, fator, né, muito importante para que eles consigam fazer tudo isso, porque eles vão precisar de um auxílio. Mas esta responsabilidade é do gestor do condomínio. A gente tem que fazer uma analogia com uma empresa, né? Tem o CEO. Ele tem lá os seus diretores, os seus gerentes, os seus coordenadores, mas ele provoca, né? Ele diz... E a mesma coisa o síndico, né? Isso aí tem que partir muito mais dele, essa preocupação. Então, digamos que ele é o CEO do condomínio. Exato. Ele é o e a responsabilidade é dele. É dele. Sim. Claro que se ele demanda para a administradora fazer alguma coisa e isso é feito de forma errada, bom, aí a responsabilidade... Aí é outro... Agora, não dá para ficar esperando que a administradora te diga tudo, né? Isso é uma função do síndico. Até porque muitas vezes a administradora vai dizer, olha só, vamos fazer a política de dados, e o síndico vai dizer, não quero. Então, não dá para inverter o papel, entendeu? Tem que vir a diretriz do CEO, né? Então, o CEO do condomínio é o síndico. A administradora pode apoiar, ser orientadora, né? Ela no vai sentido de ajudar, trazer o conhecimento, ela vai ajudar de na apoiar operação, né? na operação, mas a responsabilidade é a do E síndico. efetivamente é dele. Então aí as consequências existem, né? Multas, risco de prisão daqui a pouco, dependendo do nível de exposição. E o síndico tem que entender assim, mas pra gente não apavorar os síndicos, né? Eu faço o meu papel. Eu não tô livre de que aconteça. Eu posso ter treinado o funcionário, eu posso ter tudo isso e o funcionário resolveu que ele é amigo lá do seu João, ficou com pena que o seu João estava sendo traído, porque o seu João saía para trabalhar, para viajar, e resolveu entregar todas as imagens para o seu João,
do que estava acontecendo. Tá, e o síndico tem a ver o que com isso depois de tudo que ele fez, entende? Uhum. Então é isso. Eu tenho que me proteger, eu tenho que mostrar que eu fiz a minha parte. E isso vai amenizar a minha consequência. Agora, se eu não tenho nada, se eu não tenho como, que é esse o dilema que nós, advogados, nos deparamos quando temos que fazer uma defesa. Eu não tenho. Uhum. Onde é que tá? E uma dúvida em relação ao dia a dia dos condomínios, tá? Por exemplo, bateram num carro. Aí o síndico utiliza daquela imagem que foi gravada para entender quem foi a pessoa que bateu no carro e gera penalidade, entra em contato, talvez multa, enfim, aí são as sanções que podem acontecer. Internamente isso tem um problema? Eu penso no sentido, ele não vai expor a imagem ao morador que foi afetado, mas ele poderia fazer esse tipo de movimento para identificar e resolver? As imagens que tu coleta dentro das áreas comuns, elas têm um objetivo. Esse objetivo precisa ser claro e dito a todos que ali circulam. Tá? Então, quando tu tem isso regrado e tá dito lá o porquê, que é para identificar problemas que ocorrem na área comum, não tem problema nenhum de tu ter essa imagem e, veja bem, usar ela não é expor. É exatamente, é consultar ela para tu ter uma comprovação do fato e quem foi o autor do fato. Isso é possível. Perfeito. Tu vai usar, inclusive, numa ação judicial, se tu precisar. Tá? Mas volto lá, isso começa lá no início. Estar claro qual é o objetivo disso. E aí, indo um pouquinho aqui, não sei como é que está o nosso tempo, o que acontece? Eu, muitas vezes, quero usar as imagens do condomínio para questões pessoais. Esse é importante. Uma questão que acontece muito. E aí, o condomínio... Essa é a maior pergunta que a gente tem no escritório. Entrego as imagens? Não entrego as imagens? A resposta, inicialmente, é não entrega. Tu tem que entregar as imagens para a autoridade policial, judiciária, que vai te solicitar através de um ofício. Tu guarda essas imagens quando tu sabe que aquilo vai ser possível. A gente já teve um caso que o condomínio foi multado porque houve uma briga entre o zelador e um condômino. Estava tudo filmado. Não vou aqui entrar em mérito, né? Mas a pessoa lá que administrava, o síndico, né? Ele foi lá, não vou fazer aqui juízo de valor, porque excluiu as imagens, mesmo sabendo que aquelas imagens seriam solicitadas. Né? Porque ficou evidente, aquilo ali já saiu dali uma ocorrência policial, já virou. E aí, quando chega isso num processo cível, ele é notificado a entregar as imagens e ele diz, não tenho mais as imagens. Só que a parte que queria as imagens comprova que tinha falado com ele e dito, guarda as imagens. Formalizado o pedido. Não era uma formalização, era uma conversa de WhatsApp. E ele penalizado por ter apagado as imagens. Exato. Então, assim, eu não entrego essas imagens, eu não tenho que sair... eu quero saber se o meu filho brigou com o filho do vizinho, quero ver a imagem. Eu quero saber se a minha mulher está chegando muito tarde, os dias que eu não estou em casa viajando. Eu quero saber se a minha filha ficou sozinha nessa semana que o meu esposo fomos viajar, se ela trouxe um amigo, uma amiga. Isso não é a função do condomínio. Agora, coisas mais graves, como essa que eu falei, o condomínio é avisado, ele tem que guardar aquelas imagens. Porque daí vai vir um ofício da polícia, do juiz, e tu vai entregar as imagens. Então, são coisas assim, é equalizar, não é tá certo ou tá errado. Né? Agora, sair entregando imagem, não, até porque naquela imagem, às vezes, tem a imagem de outra pessoa, que muitas vezes nem está envolvida no fato em si, né? E é aquilo, monitoramento de área comum é dentro ali da convenção do condomínio, que é algo mais detalhado, monitora dentro de casa. E é por isso que é super importante, né? Além do conhecimento jurídico, também ter o conhecimento técnico para saber como dar acesso, para quem dar acesso, como é que é guardado essas informações, seja uma imagem, seja um vídeo. Qualidade dessa informação. E, principalmente, assim, qual é a gestão dessas informações e desses dados, né? Qual é o prazo de retenção? Quando? Quem pode apagar, por exemplo, uma imagem? Neste caso, pegar esse exemplo, né? Se o síndico apagou, será que está certo esse síndico ter acesso para apagar essas imagens? Porque, de novo, ele é o responsável, mas ele não é o dono da imagem. A gente
gosto de exemplos, né? A gente teve um caso que foi um furto na área comum, no bicicletário. E o condômino, ele pediu as imagens, tá? E as imagens eram impossíveis, assim. A qualidade era muito ruim. E aí se gerou toda uma polêmica. Eu pago mensalmente por esse serviço. Quando eu precisei, eu não tive. Porque nunca ninguém olhou se a qualidade daquelas filmagens estariam boas ou não. Então, isso é um ponto, né? Que a gente também cuida muito nos contratos das empresas que tu traz para fazer esse trabalho. Perfeito. São muitas questões, É um né? dia inteiro conversando sobre isso, não se esgota. É verdade. É que a vida como ela é, né? De fato, exato. né? E falando de responsabilidade, né? Então, a responsabilidade ali do síndico, da administradora, os papéis são diferentes, como a gente falou. Responsabilidade legal, parceria entre essas partes, como que se conduz nesse contexto da proteção desses dados? É isso que a gente, né, tá falando assim. Eu tenho que olhar quem causou aquele problema. Né? A responsabilidade é dali. Porque o condomínio, ele é o controlador. Ele passa esses dados para uma administradora para ela ter como fazer os boletos, né, toda aquela questão. Se esses dados vazam por falta de controle da administradora, bom, aí a culpa não é do síndico, né? Responsabilidade da responsabilidade administradora. Tudo depende de quem praticou, né, o fato que gerou o problema. E também aí tem que entender, e aí o falácia é né, tu pode ter toda a segurança isso acontecer. Claro. Sim. Né? Não existe segurança 100%, Mas né? o que as administradoras têm que estar preocupadas é isso, né? É demonstrar que elas têm, sim, uma segurança robusta, mas que a gente está vendo aí todo dia, eu falasse é o que pode nos ajudar nisso. Os bancos, né? Tem problema, que tem um arcabouço aí de segurança muito grande. E Sim. acontece. Então, é isso. Tu tem que estar muito preocupado com isso, mas livre ninguém está de que aconteça, né? É verdade. Não existe segurança 100%, ainda mais no mundo digital, né? Cada vez mais a gente tem que estar sempre preocupado e entender estar um passo à frente de quem está querendo buscar aquela informação de forma não honesta, né? Mas é impossível garantir segurança 100%. Mas é importante ter sempre a mira disso. Exato. Né? A mira tem que ser, a gente tem que ter qualidade, tem que ter robustez, tem que ter uma segurança cada vez mais firme. Agora, 100%, não existe. Eu acredito que fazendo testes, né? Exatamente, sempre testando e fazendo auditorias, né? Para ver se realmente aquilo... Buscando sempre as melhores práticas, né? Sempre tem. Falando em segurança digital, Farassi, pensando assim, o síndico, como que ele consegue conduzir isso sem precisar ter um especialista em segurança digital lá dentro? Não, na verdade, assim, o síndico ele não vai ter um especialista de segurança digital se ele estiver suportado por uma empresa que gera, né, o seu trabalho no papel de auxiliar de administração, tenha esta robustez para entregar o trabalho para o síndico. Né? Porque é difícil um condomínio. Condomínio não é uma empresa, ele é um CNPJ. Né? Mas ele não é uma empresa, ele não vai ter especialistas de tudo. Não vai ter o advogado especialista em área condominal, não vai ter o técnico de segurança do trabalho. Quem vai prover esse tipo de apoio é o auxiliar de administração, que são as administradoras. Então, é super importante o síndico estar provido por uma boa empresa com robustez, com conhecimento, com tecnologia, exatamente para garantir essa segurança básica e a segurança avançada também para o condomínio. E mesmo com as garantias, a gente ainda corre alguns riscos, né? Eu gosto de fazer sempre, assim, um equilíbrio, né? Porque a gente tá aí, daqui a pouco, assustando os condomínios, né? Fica aquela, meu Deus. E pensar assim, ó, não é, assim, terra arrasada. E tem um exemplo muito claro, né? O condomínio tem lá os dados dos moradores. E aí, um morador, ele vai embora, o dado dele fica lá. E aí, ele acaba recebendo lá uma comunicação... Até um aviso de atraso que era para ser para o outro. E aí esse condômino resolve que ele vai entrar com uma ação contra o condomínio. E entra. Só que ele não ganha nada em relação a isso. Então a gente também tem que cuidar, assim, que tem coisas que acontecem que são do dia a dia, que fazem parte dos dissabores e que tu não tem também, por isso, um direito a uma indenização moral, né? Então, as pessoas também que estão do outro lado, elas têm que entender que o primeiro passo é avisar
que aquilo está acontecendo para corrigir. Ah, bom, eu avisei 1, 2, 3, não corrigiu. Bom, aí pode ser que gere algum... Mas que não é também instantâneo, né? Uhum. A gente fica falando, assustando o condomínio e parece, meu Deus, agora tem que sair correndo, que eu tenho que ter muito cuidado. Mas não é assim o 8 ou 80, né? Sim, são níveis, né? É, exato. Vamos pensar em dica objetiva, tá? Conversando direto com o síndico. Qual seria o primeiro passo? Que dica vocês dariam para quem quer começar a se adequar agora? O cara nunca olhou para LGPD, nunca pensou nisso e ele precisa começar. Ele está nos assistindo aqui, ele precisa iniciar esse processo para garantir a segurança da informação. Pode começar pelo Failas? Eu acho que sim, a primeira coisa é entender, ter um mapeamento básico de quais são os dados que estão dentro do condomínio. Cadastro dos condôminos, cadastro das unidades, imagens. Pô, tem câmeras, tem gravação, né? Onde é que está essa gravação? Como é que está o acesso a esses dados de vídeo, por exemplo? Então, fazer esse mapeamento básico, eu acho que começa por aí, sabe? E não é como uma coisa complexa. Nós não estamos falando de tem muitas oportunidades, sim, mas não são tantos dados assim que estão dentro de um condomínio. Então, esse mapeamento é um mapeamento tranquilo de fazer, eu diria. E pós-mapeamento entender, tá, o que é dado sensível, quem tem acesso, quando tem acesso, por que tem acesso, o que se faz com esse dado e definir muitas vezes as políticas, né, Exato. doutora Mara? Seria o segundo passo, né? Mas eu acho que é bem isso que o Failas falou, tem que começar mapeando, eu tenho que entender o que eu tenho de dados. Tem as palavrinhas-chave ali, né? Que dados que eu tenho, por que eu tenho esses dados, onde eles estão, quem cuida desses dados. E aí, com isso tudo... Que acessos tem esses dados? Uhum. E muito assim, acho que aqui muito assim a questão disso que eu até dei o exemplo antes ali. Por que esse dado fica aqui por tanto tempo? Precisa? Para mitigar o risco. Porque quanto mais dados eu estiver comigo e mais tempo guardando, maior é o meu risco de que eles vazem, de que eles, né, sejam utilizados inadequadamente. Então, também isso é uma coisa que os síndicos... eu já tenho tudo isso. Tá, mas eu tenho aqui uma política clara do tempo que eu guardo os dados? Esses moradores que vão embora. Foi embora, vendi o meu apartamento, mas estava lá para eu entrar e sair do prédio, meu reconhecimento facial. Continua lá, o síndico sabe se é excluído, se não é excluído. Essa biometria facial é algo que tem exato. que se olhar então, muito acho que hoje, é muito comum, essas né? questões, assim, acho que são básicas e que te trazem muito maior segurança do que tu deixar assim de saber. Acho que o síndico precisa entender que isso faz parte da gestão hoje. Ele não tem só que se preocupar com conta, com preço, com elevador, com portão, com a piscina. Os dados também ele tem que botar lá. Um check de... ok. Arquivo morto é algo corriqueiro, acontece nos condomínios. Por exemplo, como a senhora colocou, o morador não mora mais lá, mas eles armazenam em um espaço separado. Muitos condomínios deixam lá dentro, né? Ou então, nessa própria empresa que presta serviço, não tem uma política clara de que eu vou avisar que o morador saiu, que ele não é mais morador e que vai ter que descadastrar ele, a fotografia dele, tudo. É o que pode gerar muito risco, né? Ou eventualmente até um visitante, né? Qual é o prazo de retenção de uma imagem de um visitante, hoje por a gente exemplo? vai na tua casa lá te visitar e tu tem os aplicativos que autorizam eu chegar lá e entrar. Para isso eu tenho que entrar no aplicativo e fazer o reconhecimento. Tem um prazo ali, é 24 horas, para eu não conseguir mais acessar. Mas o meu dado, será que ele também foi excluído lá atrás? Exatamente. Eu não sei. Vou começar a perguntar para meus amigos aí, quando eu for na casa dele. Tá, mas depois... Minha fotinho tá minha lá. Minha fotinho vai ficar lá. E Quanto tempo, né? Não Fica é a fotinho, é o meu nome e meu CPF. Porque esses dados sempre vão te pedir. Exato. E, doutora Mara, quais são as principais dúvidas assim mais comuns de síndico, morador, sobre LGPD, quando eles perguntam, quando eles se atentam ao tema efetivamente? A pergunta mais ouvida, eu até já falei aqui, né, que é a questão: posso disponibilizar imagens para o condômino, para uso particular? E a resposta é? Não, né? Diretamente não. Embora, se tu tiver essas regras claras na tua convenção, foi deliberação de 2/3, bom, aí é uma decisão da coletividade. E a outra dúvida é também dar dados de condômino para o outro condômino. Me dá aí o telefone do Failas que eu estou precisando falar com ele. É meu vizinho. Aí também a mesma coisa, a gente não aconselha. Vou perguntar para o Failas se eu posso. Ou a gente já vai ter essa regra definida dentro da convenção. Para mim, convenção é assim,
vai ter muitas folhas, não importa. A gente divide ela em seções, em capítulos, em artigos, faz bonitinho e bota todas as regras lá que não tem problema. Tá na convenção, não posso dar o telefone do Failace. Tá na convenção que eu posso. Eu dei o telefone porque vocês autorizaram numa assembleia que se aprovou essa convenção. E os grupos de WhatsApp? Também tem que regrar. Também tem que regrar. Tem que regrar. Porque tem grupo do condomínio, tem grupo do bloco ou da torre, tem grupo do time de vôlei do condomínio, tem grupo para tudo. Os nomes estão ali, alguns sem nome, mas com o telefone exposto, né? Aí a gente tem que diferenciar. O grupo do condomínio, que é aquele que o condomínio realmente cria e tem lá os seus objetivos bem claros, esse o condomínio tem responsabilidade. Agora, aquele paralelo, o paralelo aí, o condomínio não tem nada a ver com isso. Aí, cada um que tá lá Grupos cuida oficiais, de si. então. Exatamente. Isso, e o que os moradores fazem com esses contatos também interfere em questão de LGPD? Porque, por exemplo, eu posso ter uma desavença com um vizinho... É que a LGPD, ela vem regrar, né, o tratamento de dados para a pessoa que usa isso de uma forma econômica comercial. Não é só empresas jurídicas, porque, por exemplo, pode ser que um dentista, que é, né, a pessoa, ele tem um dado lá de 200, 300 pacientes. Ele se aplica a LGPD. Agora, a Mara, enquanto pessoa física, não. Eu não vou ter uma multa lá do controlador, digamos assim, dessa questão. Agora, eu posso responder uma ação civil, uma questão... Isso. Porque eu pratiquei ali um dano para o meu vizinho, porque eu usei o telefone. Pode acontecer. A gente sabe que o condomínio acaba sendo incluído. A gente tem muitas ações que a gente defendeu o condomínio, com êxito, o condomínio foi excluído, mas porque foi um grupo criado pelos condôminos, aí começaram a falar mal lá do Joãozinho, da Mariazinha, e daí deu todo um... Aí, ao invés de acionar o Joãozinho e a Mariazinha, ajuizar a ação contra o condomínio. O condomínio não tem nada a ver com isso. Né? Aí vai ter toda a questão de defesa. Mas é custo. Né? Talvez a falta de comunicação do síndico para os condôminos, dizendo qual é o grupo oficial e que ele não tem nada a ver com os outros grupos, é importante para evitar esse tipo de coisa. Tem alguma situação que a senhora lembra nesse sentido? A gente teve um caso de uma pessoa que ela tinha dívidas de cotas condominiais. E daí um morador achou uma nota fiscal de compras caída na porta do elevador e estava o nome da pessoa. Daí ele fez uma foto dessa nota, botou no grupo do condomínio dizendo: para pagar o condomínio ela não tem dinheiro, mas para comprar... E aí... Nossa! E daí a ação não foi só contra o condômino que fez isso, foi contra o condomínio. Aí Sim. até porque o síndico ele tem que estar atento a isso. Acontece uma coisa dessa, ele tem que ser o administrador desse grupo e ir lá e tirar isso quanto antes também. Ele tem que moderar isso também. E isso não aconteceu. Aí começou todo mundo a falar com base nessa notícia da nota lá, que eu comprei lá uma calça, sapato, sei lá o que foi. E eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio, mas tinha dinheiro para fazer compras, né? Supérfluas, que era o caso. E tem alguma dica, assim, pro síndico ficar mais atento? Vai lá. Regras, Acho que né? regras. E é importante lembrar sempre da privacidade das pessoas também, né? Acho que esse é antes da lei, na verdade, é a regra de convivência. Então, acho que a lei veio para ajudar, veio para regrar, mas a regra de convivência, assim, as pessoas têm direito à sua privacidade, né? Sim. Então, levando em conta isso, acho que já é um bom caminho, assim, um primeiro caminho, né? E aí, claro, quanto mais as pessoas se darem conta de que, poxa, por que eu estou me expondo dessa forma, né? Então, as pessoas, esse é o às ponto, vezes, assim. passam um pouquinho Passam do limite, né? com certeza. Mas assim, não vamos muito longe, né? A gente tem ali, em grande parte dos condomínios, até os murais de comunicação. É um tema que não precisa ser trazido no nível de complexidade que ele é, mas dicas, informações que podem ser transpassadas não só para a equipe que cuida da informação, mas também para os condomínios. É algo que pode ajudar a educar, Claro. digamos assim. Porque talvez nem todo mundo tenha acesso à lei em si, a como ela funciona e os impactos que ela tem, né? E falando nisso, Failace, considerando a guarida, né? Vocês têm visto condomínios que estão mais atentos à privacidade, a dados? Alguma coisa mudou nesse meio tempo? Não, com certeza. Acho que assim, a evolução, né? Quanto maior, inclusive condomínios maiores, tem mais infraestrutura, ele depende mais ainda de ter uma regra clara
de como se guardar esses dados, como ter acesso aos dados. Então, um condomínio menor, ele é mais simples, né? Uhum. Mas, claro, se tiver algum recurso, por exemplo, uma imagem, uma câmera, tudo isso é necessário ter essa regra bem clara, bem transparente também de o que acontece com as informações, quem tem acesso a esses dados e como, né? É claro que na Guarida a gente tem também uma robustez muito grande, porque a gente é controlador, muitas vezes, né, dos dados e operador desses dados. O controlador é o condomínio, mas a gente é operador. Né? Em alguma situação a gente se confunde, E a gente se confunde muito, como assim, controlador claro. também. Então, ter também uma robustez de segurança da informação, de garantia de não vazar essas informações, de não ter formas de vazamento, né? Isso é super importante. E aí, claro, ter uma robustez de infraestrutura tecnológica é fundamental para que a gente possa garantir isso. E é importante deixar claro, né, que LGPD e segurança da informação são duas coisas que Andam caminham juntos. juntas, até porque hoje em dia é difícil tu ver alguém anotando listinha no caderno. Né? Não é Exatamente. mais a listinha lá de entrada no Exatamente. condomínio, é o registro de biometria facial, é o registro dos dados a partir do momento que tu autoriza uma visita a chegar no teu apartamento. Então, temos um ponto aí diferente. E não é só os aspectos técnicos, os aspectos também de procedimentos, né? Isso é bem importante porque deixa claro o que pode, o que não pode, como pode. A partir desse procedimento, sim, se vai para a parte técnica, com restrições de acesso, com prazo de validade da informação, aquele dado vai ser guardado por quanto tempo, né, que a gente já comentou aqui. Então, isso é a partir do regramento. Feita a regra, bom, aí você vai para os aspectos técnicos. Como implementar tecnicamente estas regras, né? E isso dá para trazer no sentido de boas práticas. Com certeza. Alguma em especial que tu considera que possa ser aplicada de imediato por um síndico? Eu acho que o principal é assim, prazo de validade das informações que a gente acabou de comentar, né? Assim, um visitante teve a sua imagem lá guardada, né, num reconhecimento facial, num aplicativo. Qual o prazo que vai ter aquela informação? Qual o prazo que continua no aplicativo, mas depois que saiu depois que não está mais disponível no aplicativo, essa imagem foi excluída? Essa informação foi excluída? Então, essas regras básicas que acho que é a dica principal, assim, para não ter problemas futuros. Você aconselha, então, que o síndico tenha, talvez, uma rotina onde ele confere isso junto ao fornecedor. E, principalmente, ter definido junto com o fornecedor como se dá, né? Como é que é feito, quais são a capacidade do fornecedor. Essas regras, elas têm que ser definidas em coletividade. Assim, eu já ouvi, por exemplo, em alguma situação onde a pessoa tinha um condomínio onde ela morava, e aí, por exemplo, a sogra e o sogro iam visitar. E aí, toda vez que a sogra e o sogro iam lá, eles tinham que se identificar. E isso causava... preguiça. Não, transtorno. É. E o condômino achava aquilo um absurdo. Mas eles estão vindo sempre aqui. Aí, por que o dado do sogro e da sogra não estava lá? Porque esse condomínio, ele adotou essa forma de que cadastrou para aquele momento, mas aí 2 dias depois cai. Sim. Desaparece, tem que cadastrar de novo. Foi a regra desse condomínio. Só que essa regra foi uma regra imposta pelo síndico? Ou será que ele levou isso para debater? É que às vezes, tudo tem que ir para a assembleia, né, Mara? Que saco. Não dá para falar. Nem tudo, mas algumas coisas sim, precisa. Porque senão previsto em contrato também. Né? Mas aí tu tem que dar conhecimento para os teus condôminos. Para os condôminos. Porque daí o condômino ele tinha que entender o porquê que o sogro e a sogra, toda vez que iam lá, tinham que se identificar. Por que não tá lá se eles vêm sempre aqui? Talvez criar situações onde o condômino autorize quem são aqueles que ele quer que fique e não exclua. Sim. Porque já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa que ia nesse condomínio direto, era um amigo que daqui a pouco brigou com esse amigo, não quero mais. Eu também tenho que avisar o condomínio, tira daí, ele não está mais autorizado a entrar. Então tem uma série de coisas assim que ainda tem que ser discutidas, pensadas e levadas para aquele ambiente. O que faz sentido para um condomínio, não faz para o outro. É verdade. E os porquês, né? Fica muito claro, assim, eventualmente, a pessoa vai reclamar lá, o sogro e a sogra não pode entrar. Não, mas por quê? Né? Por qual que motivo? Que precisa? Qual onde motivo? Foi definido? Onde é que é o objetivo primeiro daquela informação ter um prazo de validade X? Né? É exatamente a partir dali, do entendimento dos porquês, você pode pensar em ajustar a regra ou não. Né? É verdade. Mas tem que entender o porquê. Bueno, nos encaminhando para o fim. Papo maravilhoso, mas eu quero ouvir de vocês, né?
Vamos inspirar os nossos síndicos. O que vocês podem dizer para esses profissionais que querem tratar a LGPD devidamente como deve ser tratada, cuidando da informação, para que eles não percebam isso como um bicho de 7 cabeças. E aí uma mensagem de cada um para a gente fechar o nosso tema de hoje, começando pelo Failace. Acho que não é um bicho de 7 cabeças, não são tantos dados assim, tem bastante dado, mas não é tanto, a diversidade desses dados não é tão grande dentro de um condomínio, é muito mais, é cadastro, é imagem, é cadastro de veículos, por exemplo, eventualmente até cadastro de pet, né, que pode ter dentro do condomínio, e entender como que esses dados estão dispostos, qual é a necessidade desse dado, né, e a gente está pronto para ajudar o síndico nesse sentido, com plataforma, com sistema, com gestão, com procedimento. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é simples, mas tem que ser feito. Esse é o ponto. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Perfeito. Doutora Mara? Exatamente, eu concordo, né, com o Failace, eu acho que, complementando, eu diria assim, a LGPD, ela é uma legislação que ela reforça, né, e ela traz mais detalhes sobre a questão de respeitar a privacidade, né, a personalidade de cada um, a individualidade de cada um. E é isso que o síndico tem que entender. Né? Olha, eu preciso aqui parar e olhar e ver se eu estou respeitando isso. Usar os dados com um objetivo, tem que ter um motivo para eu estar fazendo aquele uso, e não um motivo para o síndico, mas para a coletividade. E ele precisa entender, isso faz parte da gestão dele. Dados têm que estar lá entre todas aquelas atividades que ele precisa se preocupar. Perfeito. Acho que esse é o recado. Perfeito, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal. É um tema que eu acho fascinante. A gente na Guarida trabalha muito isso e tem muitos projetos pela frente dentro desse assunto. E a Guarida quer estar próxima, né, nos condomínios que a gente faz a gestão, como administradora, para apoiar, porque a LGPD, na verdade, ela é o quê? Ela é o que fortalece a confiança entre síndicos, conselheiros, moradores. Ela fortalece a confiança nesse nível onde dados são encarados como eles efetivamente são, né? Algo individual de cada pessoa, informações que contribuem para o bem-estar do condomínio também, né? Então a gente quer saber, né? E o teu condomínio aí em casa já começou a fazer esse movimento, já trata dados, LGPD já é um tema que está em pauta. Conta pra gente nos comentários, né? Eu sou o Luan, esse foi o episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários qual tema tu gostaria de ver aí em um próximo episódio. E conta pra gente desses assuntos que o Failace e que a doutora Mara trouxeram aqui. Quais mais impactam aí no dia a dia dos condomínios? O universo condominial é gigante e a gente volta em breve com mais um episódio para falar sobre o meio condominial. Até a próxima!